O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Agora comigo você vai ler esse que é o tema da mensagem, que é o capítulo 12, verso 25. Eu quero ler com você, a igreja comigo, tá? Juntinho. Vamos lá. A ansiedade... Mais uma vez, a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por este culto a Ti. Como a Tua palavra nos afirma, prestamos a Ti um culto racional, porque é este culto que Te agrada, Senhor. Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos, Pai, com louvores tremendo. A Tua presença já está aqui em nosso meio, Pai. Agora queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, por Tua infinita misericórdia, me usar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Renova as minhas forças físicas, Pai, que eu preciso de Ti nesse momento. Renova também a Tua igreja, Pai, que possamos agora ouvir o que Tu tem para as nossas vidas, Senhor. Aquieta o nosso coração, que possamos agora, Senhor, se desligar de tudo para ouvir a Tua palavra, que é tão poderosa para mudar qualquer cenário. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Os irmãos já conseguem ter uma ideia do que eu vou falar. Eu vou falar sobre ansiedade, por isso que eu escolhi esse versículo muito lindo que diz: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa. Oh, glória a Deus. Agora vamos ser bem sinceros. Todos nós somos ansiosos. Amém? Não tem super crente aqui não. Algumas gerações antigas, né? O crente era super crente, ele não podia nem ficar doente. Eu conheço um cantor aí renomado, que o pai dele pastor de uma outra denominação, e quando o pastor ficou doente, com uma doença realmente complicada, ele foi retirado, né, daquela função pastoral, para que a igreja não pudesse entender que ele estava doente, porque tinha essa preocupação antigamente com a imagem, sabe, do pastor. Ele tinha que ser quase assim um perfeito, e perfeito só Deus. E todos nós somos sim ansiosos, preocupados, porque isso faz parte das nossas características. Nós somos assim. E procurando um pouquinho para saber os primeiros relatos sobre ansiedade, eu descobri que os estudos em 1772, entre 1772, ou seja, século XIX, e 1840, a ansiedade ela foi descrita como uma síndrome composta por aspectos emocionais e por reações fisiológicas. A gente tem uma psicóloga aqui, né? Temos acho que mais de uma inclusive na igreja, e é verdade, porque quando você fica preocupado, e a palavra preocupado já diz, né? Você ocupar previamente a sua mente com alguma coisa, ou seja, é lá no imaginário, né? O problema não é você pensar, o problema é você deixar aquilo ficar na tua cabeça. E a ansiedade, ela começa exatamente no emocional e depois vai para o fisiológico, ou seja, vai virar doença. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque a minha esposa recentemente passou por uma situação, graças a Deus está fazendo tratamento. A psicóloga dela disse que ela já saiu do quadro de depressão, glória a Deus, e agora ela está cuidando somente da ansiedade. E há todo um preconceito, às vezes até dentro da própria igreja evangélica, né? Mas interessante, se você está com um problema nos olhos, você procura um oftalmologista. Se você está com um problema no coração, você vai no cardiologista. Se você está com um problema no emocional, qual o problema de você procurar um psicólogo? Eu sei que às vezes tem casos e casos, tem pessoas que somente conversando com Deus, com o Pai, Deus faz a obra, mas cada um é cada um, né? Eu, por exemplo, demorei a entender isso. Eu achava que minha esposa tinha que ser curada ali, e eu ficava, mas por que você não ora mais? Por que você não clama mais? Mas quem passou por tudo que ela passou, né, que a igreja sabe, em 2 anos, a minha esposa perdeu 6 pessoas da família, né, e o 7º foi um pouquinho depois, né? Então, para uma família que não conhecia a morte,
né? E a morte é pesada para todos nós, e eu glorifico a Deus porque todos morreram na presença do Senhor, estão salvos, eu creio dessa forma, mas foi muito difícil para minha esposa. Imagina uma família festeira, Dia das Mães, Dia dos Pais, a quadra onde era a casa da minha sogra, lotava de carro só dos filhos, dos netos, das netas, né? Bisnetos, enfim. Então era uma família muito festiva, aquela família unida, e de repente aprove a Deus e, né, levando, e minha esposa entrou num quadro de depressão, entendeu? Eu demorei a entender isso, e recentemente eu quase entrei também, porque existe uma palavra que está muito na moda agora, que é gatilho. Você ouve muito falar isso, né? Qual foi o gatilho, né? Então existem alguns gatilhos realmente que te levam a ficar com ansiedade. Problema financeiro é um problema de relacionamento, entendeu? Um problema de trabalho. Existem vários gatilhos, e aquele gatilho também pessoal. Então existe realmente essa característica na gente. Nós somos seres humanos, estamos propensos, uns mais, outros menos. Mas como a gente pode entender isso e buscar essa ajuda em Deus? Existe sim uma forma de você buscar, porque existe na Bíblia alguns personagens que passaram exatamente por um quadro de ansiedade e até depressão. E hoje eu quero falar rapidamente de três, pelo menos de três, que vão assim, a gente vai entender o que foi feito para que ele saísse e superasse aquele quadro de ansiedade. Bom, então já sabemos que todos nós estamos aí propensos a ter ansiedade. Eu quero falar só de alguns gatilhos. Já falei aqui, problema de saúde, preocupações financeiras, o uso de ansiolíticos, sabia? Pessoas que estão muito acostumadas a tomar remedinho para dormir, quando fica naquela abstinência, também pode desenvolver aí a ansiedade. Festas ou eventos. Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava assim, esse final de semana nós vamos à praia. Meu pai tinha uma Kombi, né? Então era uma ansiedade assim da criança, né? E meu pai deixava chamar todos os meus coleguinhas para colocar na Kombi. Eu não conseguia dormir. Eu ficava imaginando na praia no dia seguinte. Posso levar meus colegas? Aí, pode. E meu pai colocava aquelas criançadas na Kombi, a gente ia para a praia. Então, assim, você às vezes está com uma responsabilidade no seu trabalho. Eu passei por um quadro complicadíssimo na empresa que eu trabalhava, porque eu fazia um determinado serviço, e esse serviço acabou, foi para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e me jogaram numa agência. Quando eu cheguei na agência, eu tive que me tornar comercial. E eu não tinha uma veia comercial. Eu trabalhava com investimento. Então, você imagina, você está acostumado a fazer uma coisa e, de repente, você tem que fazer outra, né? Eu estava acostumado a enriquecer os clientes, né? Diversificando carteiras de investimentos, e de repente eu tinha que vender cartão, abrir conta corrente e consórcio, e era complicado para mim. Isso me trouxe na época, sabe, uma ansiedade, um mal-estar, e eu acabei fazendo uma crise de burnout, que é quando você queima todas as suas energias. Eu fiquei cheio de bolha na cabeça, e eu falava, Senhor, não vou aguentar isso aqui não, Pai, tem misericórdia. E quase todo dia, aquele assédio que vinha, né, no final do dia: qual a sua produção hoje? O que você fez hoje? Olha, se continuar assim, você vai perder o emprego. E aquilo começou, sabe, me fazer um mal, até que eu falei, Senhor, vou descansar em Ti. Vou descansar em Ti, porque eu estou fazendo a minha parte, mas não estou conseguindo dar o resultado que eles querem. Também não fui, né, eu não estudei, né, os produtos para isso. Eu fazia uma outra coisa no banco que eu trabalhava. E ali aprove a Deus me tirar na hora certa. Eu fui muito grato a Deus, porque eu estava assim, descendo ladeira abaixo. E o que eu quero falar para você hoje, desses três personagens que eu quero apresentar para você, um é bem conhecido, que é o profeta Elias. Deixa eu falar para você uma coisa super importante, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. Você ser ansioso, você está passando por um problema, isso não é falta de fé, não. Como eu deixei aqui claro o exemplo da minha esposa, eu achava que era falta de fé dela. Não é. O que pode acontecer, a ansiedade, ela pode te distanciar, entendeu? De você colocar a tua fé em prática. Porque já se dizia um tempo atrás
por alguém há muito tempo atrás que a ansiedade é você crucificado entre dois ladrões, o ladrão do passado e o ladrão do futuro. Pensa bem nessa ilustração, mas é verdade mesmo. O ladrão do passado é o remorso, é aquela frustração. Ah, por que eu não fiz? Aí você fica, né? Se eu tivesse feito aquilo, né? Então você não fez uma coisa ontem e está sofrendo hoje. Isso aí é o ladrão do passado. E às vezes Deus tem seus meios de trabalhar e você não entende. Eu, por exemplo, quando eu fui militar, eu passei numa prova para ser músico e pedi para sair porque eu não queria. Com 22 anos, se eu entendesse lá atrás, hoje o que eu faço aqui? Eu canto, né? Mas eu não era cristão ainda. Então Deus lá atrás já estava dizendo para mim assim: meu filho, eu quero que você faça a música. Mas eu resolvi sair. Eu tive uma colocação excelente no Corpo de Fuzileiro Naval e eu simplesmente não quero. E logo depois eu me arrependi. Então, quando Deus tem um propósito na tua vida, pode acontecer muitas coisas, mas Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Então, o profeta Elias, para a gente ganhar tempo, não vai dar para a gente entrar na vida deles de forma profunda. Mas quem era o profeta Elias? Foi levantado por Deus para falar umas verdades para Acabe, porque o povo estava idolatrando. Eu vou parafrasear para a gente ir rápido, tá? Ele era um homem que tinha muita fé. Deus usava ele com poder, né? Todos sabem o que aconteceu lá, quando os profetas de Baal foram envergonhados. Mas ali, a vitória foi tão grande, que levou Elias depois a uma depressão, digamos assim, a ponto de querer morrer. Porque ele ficou simplesmente com a ameaça de Jezabel, ele teve medo. Bom, nas nossas emoções, o medo faz parte. Tem hora que ele é até importante, mas nós vivemos numa cultura atualmente, onde o medo, ele está, né, presente quase que 24 horas. Você liga aí a mídia televisiva ou a internet, você vai ver só notícias ruins, né? Então assim, o medo, vivemos numa cultura aqui onde o egoísmo está aí sendo pregado o tempo todo, a individualidade. Então tem sentimentos que faz parte. No caso do profeta Elias, o gatilho dele foi o medo, porque ele tinha convicção, Deus usava ele, e usava muito. Irmãos, para analisar quando ele chegou para o moço, para o assistente dele, e falou assim, lá no Monte Carmelo, ele colocou, a Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre as pernas, não é isso, diácono? E aí o que aconteceu? Ele orou e falou assim, ó, vai lá ver se tem, vai olhar o céu, vai lá ver se tem alguma coisa acontecendo, uma nuvem. Não tem nada, meu Senhor. Vai de novo. Não tem nada. E eu acredito que ele ficou orando muito, clamando muito. Na 7ª vez, o moço chegou lá, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi o suficiente para ele mandar um recado para Acabe, ó, avisa para Acabe pegar a carruagem, descer, porque senão a chuva vai ao encontro dele. Isso é fé. Esse mesmo homem, né, que tinha essa fé tremenda, e também aconteceu algo muito interessante, que Deus desceu sobre ele uma unção tão grande, que ele correu à frente da carruagem. Ele passou pela carruagem e diz os estudos que era dali de onde ele estava até a cidade, era mais ou menos 30 quilômetros. A unção de Deus foi sobre ele de tal maneira que ele correu mais do que a carruagem em uma média de 30 quilômetros. E isso foi o poder de Deus. E logo depois ele teve medo e se escondeu na caverna. Ali ele estava em depressão. E o que acontece com a gente? Às vezes a gente valoriza tanto o que é temporário. A palavra de Deus diz que a gente tem que se apegar às coisas do céu, do alto, mas a nossa natureza, a gente tem essa tendência, né? A gente tem que fazer planos, a gente tem que querer o melhor, sim, mas o melhor Deus já nos deu, que é a salvação, amém? Nós não podemos esquecer disso. Um outro foi o profeta Jeremias. Eu vou correr um pouquinho aqui. O profeta Jeremias, ainda jovem, ele foi separado por Deus para exortar o povo, porque o povo estava em idolatria, não diferente também do profeta Elias. Mas o Jeremias, o profeta Jeremias, ele foi, digamos assim,
muito reprovado pela sociedade, porque ele falava tudo o que eles não queriam ouvir. E ele ainda chegou, ainda se cumpriu em vida, algumas coisas ele viu do que ele profetizou, quando o povo virou prisioneiro, né, de Nabucodonosor. Mas outras coisas ele não viu acontecer, mas as profecias se cumpriram todas. Mas o que aconteceu com Jeremias? Imagina você estar pregando a verdade, falando a verdade, e ninguém te dá atenção. Era exatamente isso. E depois o pessoal começou a odiá-lo. Ele também chegou ao ponto de querer, assim, de falar assim, para que eu nasci? Só que Jeremias, em nenhum momento, perdeu uma coisa que é muito importante, uma promessa que Deus tinha colocado no coração dele, que era a promessa da salvação. O que eu quero dizer para você? A gente passa por lutas, sim, muitas, uns menos, outros mais, mas o Senhor, em nenhum momento, Ele te abandona. Amém? Não abandona. Nós às vezes pensamos, Senhor, eu estou me sentindo só. Deus não abandonou em nenhum momento Elias. Quem conhece a história do profeta Elias sabe que depois Deus se revelou a ele, de forma também sobrenatural. O anjo levou um alimento para ele. Depois ele foi lá para a viúva de Serepta lá e grandes milagres aconteceu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, quando você passa por uma situação que você não está entendendo, você precisa parar um pouquinho, sossegar o seu coração, orar, ler a palavra de Deus, buscar em um amigo que você realmente confie para conversar com ele, porque Deus, em nenhum momento, Ele te abandona. Amém? E também a personagem bem conhecida, Noemi. A história de Noemi é parecida com a história da minha esposa, porque ela saiu com seu esposo, com seus filhos, de uma cidade para outra por causa da estiagem, por causa da seca. Quando chegou lá, passou um tempinho, o seu esposo morreu, e um tempo depois, os seus filhos também. E ela ficou triste e tentou se isolar, ela tentou se afastar da pouca família que restava. No caso ali, ela tinha as noras, né? A ponto de chegar e falar assim, ó, volte para as suas terras, porque eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais filho. Mas Deus foi tão bom que usou Ruth para falar algo para ela tremendo. Eu estou correndo, vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E vamos ver lá o que Deus falou através de Ruth. Vamos abrir aqui a Bíblia aqui. Abra a Bíblia aí em Ruth, capítulo 1, verso 16. Olha que ela falou para Noemi: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aqui tem um conselho para a gente muito bom. Quando você estiver triste, preocupado ou com algum problema, não se isole. Sabe por quê? Deus vai levantar alguém que vai ser um agente dele para te abençoar, para te ajudar. Da mesma forma que Deus usou Ruth aqui para abençoar Noemi, Deus vai levantar um irmão, uma pessoa para te ajudar a sair daquela situação. A Noemi também, ela tentou, sabe? Tanto que ela falou para ela, não me chame mais Noemi, meu nome agora é Mara, né? Porque lembra de amargura. Ela tinha uma tristeza, ela deixou a tristeza entrar no coração dela. Ela achou que ela estava sendo assim, castigada por Deus, e na verdade, Deus tinha um propósito em tudo que aconteceu, porque através de Ruth, nasceu filho, depois do filho de Ruth veio Jessé, depois de Jessé veio Davi. Então, Deus não perde o controle de nada. Às vezes a gente tem uma sensação que eu estou perdendo aqui, mas Deus sabe por que você está perdendo aqui para ganhar lá na frente. E a gente às vezes pensa que, não, Deus não está no controle não, porque se Ele estivesse no controle não estaria acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. Sim, Deus está no controle sim, sempre, 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 sempre.
Você não pode jamais desistir. É entender que, bom, eu vou fazer minha parte. Qual é a minha parte? Eu vou continuar te buscando, Senhor, porque eu sei que o prêmio maior eu já recebi, a minha salvação. Eu não preciso ter tudo para ser feliz. Não precisamos, irmãos, porque dinheiro ele é importante na nossa vida. Passamos por aperto financeiro, sim, passamos por situações, mas tudo aqui da terra vai ficar, junto com essa casca aqui. Se Jesus Cristo voltar antes, nós seremos arrebatados, glória a Deus, seremos transformados, mas se nós formos ao encontro dele através da morte, tudo vai ficar aqui. Só que às vezes a gente fica tão preocupado com coisas, sabe, que será que vale a pena? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa realmente buscar a presença do Senhor. Bom, eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Filipenses. Deixa eu ver aqui. Está cedinho, correr tanto, né? Filipenses 4. Deixa eu tentar abrir aqui minha Bíblia, aqui, que eu estou assim. Voltando àquela ilustração que eu fiz, de você estar crucificado entre o passado, né, entre o ladrão do passado e o ladrão do futuro. Sobre esse ladrão do passado, a gente tem um exemplo aqui em Filipenses 3, que é do próprio apóstolo Paulo, que ele disse: a soberana vocação. Eu vou ler a partir do verso 12, capítulo 3. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, acho que ninguém mais do que o apóstolo Paulo, né? Porque ele perseguia os cristãos, foi assassino mesmo, matou muitos cristãos, mas aqui ele deixou bem claro, o passado está lá atrás, o que ficou para trás ficou. Se Deus pega o teu pecado quando você se arrepende e joga lá no mar do esquecimento, né, como está lá no livro de Miqueias, se não me falha a memória, por que você às vezes quer trazer o passado para o teu presente? Se você traz o teu passado para o teu presente, você não vive o presente. Por isso que a Bíblia diz que para cada dia basta o seu mal. Então, para você ficar com um coração leve, ter uma vida com mais leveza, você tem que deixar teu passado lá. Se você lembrar das coisas boas, sim, vale muito a pena, mas das coisas erradas que você fez, das frustrações, enfim, você deixa lá. Você pensar até pode, mas deixar isso na sua mente, não. Senhor, eu quero pensar em coisas boas, eu errei, eu falhei, mas isso está lá, isso não vai atrapalhar. E mesma coisa o futuro. Senhor, o futuro está nas suas mãos. A palavra de Deus diz que a gente não consegue acrescentar nada. Deus cuida do lírio, cuida das flores. Ele não vai cuidar de você? Ele cuida de um pardal, e você é muito mais importante do que um pardal. Então, quando a gente canta aqui, é muito fácil a gente cantar, descansar, confiar, mas na prática você tem que ter vida devocional, você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que ter vida de oração, sabe? Você tem que dar um testemunho de cristão, você tem que renunciar sim muitas coisas, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém fazer. Então, se você quer ter uma vida mais, sabe assim, forte na presença do Senhor, você precisa descansar em Deus. Amém? Descansar em Deus. E nós vivemos esse momento no mundo, pós-pandemia, as pessoas estão assim, extrapolando. Já observaram a quantidade de bares novos que tem em qualquer bairro? Eu, como trabalho dirigindo o tempo todo, e vou muito a Sepetiba de madrugada, levar funcionário, às vezes eu não consigo passar na areia branca, porque está um engarrafamento de gente. As pessoas bebem de segunda a segunda, entendeu? Porque muitas pessoas estão buscando nas drogas,
no sexo desenfreado, enfim. Estão buscando algo que não vão conseguir encontrar se não for em Cristo, na pessoa de Cristo. É a ansiedade, sim, muitas vezes é a preocupação, sim, que faz as pessoas buscarem nos lugares errados. Mas nós, como cristãos, devemos entender que não devemos ficar ansiosos por nada. Devemos descansar. E toda vez que o seu coração, sabe, começar a disparar, como aconteceu comigo, sabe qual foi o meu gatilho? Eu acabei não contando. E minha esposa chegou para mim e falou assim, ó, reconheça que você está ficando ansioso. O meu gatilho foi diferente do dela. Como cada um tem um gatilho, né? Eu dei o exemplo aqui da Noemi, que foi perdas. Dei o exemplo aqui do profeta Elias, que foi o medo. Enfim, de Jeremias, né, que ele não foi bem aceito pela sociedade, enfim. Mas sabe qual foi o meu gatilho? Tempo. Eu estava fazendo 3 cursos e estava aqui no coral, ajudando o coral, o diácono Luiz não tinha voltado ainda, e em outras atividades aqui na igreja, e comecei a trabalhar novamente, porque precisava, Deus abriu a porta para mim, e aí comecei a ficar com pouco tempo, e de repente eu comecei a receber e-mails. Primeiro foi da CVM, olha, sua carteirinha vence em junho, você está com um programa de educação continuada atrasado. Olha, a Ancor também mandou para mim. Eu comecei a receber e-mails de cobrança. Aí também o curso da igreja, o IBRMEC. Eu falei, Jesus, e eu trabalhando direto. Para os meus irmãos terem uma ideia, estou desde 3h30 da manhã acordado. Eu vim aqui na igreja de manhã, mas depois eu voltei a trabalhar. Agora eu vou dormir. E eu comecei a ficar muito tenso. E no dia da Páscoa, não sei se as pessoas perceberam aqui na hora que eu cantei videira, 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 eu estava quase desmaiando. Minha vista escureceu, o coração disparou, e eu olhei aqui, não tinha água, esqueceram de colocar água. Eu não tenho hábito de beber água, nem quando prego, nem quando canto, mas naquela hora eu precisava e não tinha nenhum copo. Aí eu segurei aqui, a live me entrega direitinho, se quem for ver a live. Olhei, vi Davi, filho do diácono Alex, eu fiz assim, Davi. Aí Davi veio, falei, pega uma água para o tio. Aí eu continuei. Eu tinha programado cantar assim, videira, videira, videira. E eu fazia assim, ó, videira, videira, videira. Quase desmaiando. Quando terminou o louvor, eu sentei ao lado da minha esposa e ali eu desmaiei. A igreja não percebeu. Aí eu falei, vou ter que parar. Aí eu fui para o joelho. Falei, Senhor, realmente, eu não tenho mais a idade, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, e se eu perder a minha certificação, eu perco, mas se não der para fazer IBRMEC, eu não faço, mas eu preciso voltar a ter qualidade de vida, enquanto eu precisar trabalhar nesse horário maluco que eu estou trabalhando, mas eu sou grato a Deus, porque Deus me abençoou, porque para os irmãos entenderem rapidamente. E eu conversando com o diácono Alex aqui no portão, no culto da Aliança Feminina, e tem a ver com a passagem aqui, com a pregação. Eu vou contar para vocês rapidamente. Eu, assim que me certifiquei, eu fui convidado pela XP. Um headhunter entrou em contato comigo, 3 empresas. E eu estava escolhendo entre as 3 empresas para trabalhar. Já aposentado, já que eu vou voltar a trabalhar, vou voltar na minha área, né? E após essa certificação, choveu o emprego para mim. E eu estava num carro de aplicativo com a minha esposa indo para uma consulta na Fiocruz, e ali eu já estava preenchendo um contrato, né? No celular, que hoje em dia é digital, né? Tudo digital, eu todo bobo, né? E fui lá visitar a empresa dos sonhos, lá na Almirante Barroso, chiquérésimo, entendeu? Elevador, comando de voz, né? Tudo muito lindo. Aí eu preenchendo ali, aí meus olhos bateu assim, eu tenho que fechar um contrato de exclusividade de 36 meses. Aí meu coração já... Aí continuei preenchendo. Você tem algum processo trabalhista, instituição financeira, papapá? Crente mente? Crente não pode mentir, né? Aí eu falei, amor, olha só, está perguntando se eu tenho algum processo. E eu tenho.
porque o sindicato entrou com um processo de reintegração na época da Covid, quando aconteceu a demissão. Tem muita gente aguardando, esse processo ainda não foi julgado, está para ser aí, vai ser um sorteio, vai para onde o desembargador, não sei bem, que esse trâmite eu não entendo, e eu não podia mentir. Aí eu falei, bom, para por aqui. Aí aquilo, eu parei ali, depois eu liguei para a menina, né, do RH, né, a Headhunter, e falei para ela assim, olha, eu não vou dar continuidade nesse processo seletivo, porque eu tenho um processo contra um banco. Então eu não posso, enquanto não for julgado, eu não posso trabalhar com vocês. Porque vai que eu tivesse mentido, preenchia tudo, contrato de 36 meses, aí nesses 36 meses, sai lá, né, o problema da justiça é resolvido. Olha como ia ficar, meu testemunho. Então, assim, tem hora que você tem que falar não mesmo. E aquilo me doeu o coração, porque eu estudei muito para tirar a certificação. Sabe, estudei muito, muito, muito. Mas eu não podia mentir. Aí Deus foi tão bom para mim, que Ele sabia que eu precisava de uma porta, Ele abriu uma porta para mim, né? Eu estou trabalhando através do Alessandro, obreiro aqui da igreja. Ele me apresentou uma pessoa da Prime Metals, que presta serviço para Térnio, e eu estou lá como motorista até quando Deus quiser. Então Deus é bom o tempo todo, e nós temos que entender isso. Estou contando isso para vocês porque Diácono Alex, conversando comigo ali no portão, ele falou também que ele teve oportunidade de se aposentar, mas ele precisava mentir. Foi isso, Diácono Alex, né? Ele preferiu falar a verdade, então ele pagou um alto preço. Ele me contou ali uma experiência que, como Deus atuou na vida dele, entendeu? O filho dele com 2 aninhos de idade, ele recém-operado da coluna, né? Deus usou a esposa dele para fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Vamos lavar carro. Estou contando um pouco da tua vida, posso? E fizeram um lava-jato lá, e Deus foi abençoando. O crente é assim, tu tem que pagar preço, entendeu? A gente não pode viver na teoria, não, é prática, e a prática às vezes é dolorida, mas é recompensador. Você poder orar e fazer prova do Senhor, e o Senhor te responder. Muitas vezes acontece comigo. Você está na rua e uma pessoa passar por você, olha, Deus está mandando falar isso para você. Daqui a pouco se cumpre. Então a gente precisa entender que em nenhum momento Deus nos abandona. Quando você ficar preocupado, quando você sentir que está ficando, sabe, está difícil, relacionamento com o pai não tem formalidade. Você vai falar com ele como se estivesse conversando comigo. Pai, eu preciso que tu venha me ajudar, eu não estou aguentando. Ele vai te ouvir. Simples assim. Agora, sua parte você precisa fazer, porque fé é você exatamente tentar enxergar o que você não está vendo. Isso é fé. Então, esperança é exatamente isso. A esperança, ela te dá força para você continuar lutando. Então você tem que crer. Senhor, eu sei, está difícil, está complicado, mas eu sei que tu não me abandonou. Esse processo tem algum objetivo, e esse objetivo eu vou alcançar, porque eu vou continuar em ti, porque eu sei que tu tem cuidado de mim. Então qualquer coisa que esteja pesada sobre você, passe para Deus, porque a Bíblia diz que o fardo dele é suave, o jugo dele é suave, o nosso é pesado. Então se está pesado, você precisa conversar com o Pai, orar, fazer a sua parte, vigiar também, como eu falei aqui, para que você não tenha do que se envergonhar, esperar o tempo de Deus na sua vida. Bom, e aqui em Filipenses também, tem aqui um passo a passo muito importante, que é no capítulo 4, que diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Isso é muito importante. Eu, quando era bem jovem aqui, na primeira vez que eu passei pela Nova Vida, não vou contar, porque eu já contei aqui, a única diferença é que agora eu estou velho, sou 60, e na época eu tinha 30 anos. Mas nós passamos por um furacão muito grande,
entendeu? Mas em nenhum momento eu ministrava louvor aqui pulando, dançando, entendeu? Mas a minha vida estava, irmãos, que irmãos não têm noção. Eu perdi uma loja em Santa Cruz, eu perdi uma casa em Cosmo, a fertilização que minha esposa fez em 2000 deu errado, tudo com a bênção do bispo, porque nós não fizemos nada sem a orientação do bispo, mas aprove a Deus nos testar. E um dia o Senhor usou o pastor Jorge para mim na cantina, ali falou assim, ele botou a mão no meu ombro e falou assim: Rival, está difícil, mas Deus é contigo, tua vida está parecida até com a de Jó. Ele falou assim, aí depois ele falou porque não lembrou isso, mas ele falou, mas ó, Deus vai mudar. E Deus mudou, irmão. Deus mudou e mudou muito. E eu não passei por passar, porque antes de passar por tudo que eu passei, Deus me deu uma visão, eu contei para minha esposa, e se cumpriu exatamente. E eu falei para ela assim: olha, nessa visão a gente tem aqui uma mesa, uma cozinha retangular. Eu fui morar nessa casa, irmãos. Uma cozinha retangular, 2 banquinhos, uma mesinha, você de frente para mim, e nós estávamos tomando uma canjinha, uma sopa rala, e você olhava para mim e tentava reclamar, e eu falava assim: não reclame, dê graça por tudo. Aí ela falou para mim assim: o que é isso? Vem o vento aí. Olha, irmãos, e o vento foi forte, mas aqui ó, de pé aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque não há luta, não há dificuldade que Deus não possa modificar, transformar. Se você ficar firme na presença, se você não vacilar, se você dê graças por tudo, agradeça a Deus. Senhor, está doendo, mas eu te dou graças, porque eu estou aqui, eu estou de pé. Tu tem, sabe, providenciado tudo para mim. Tem filé? Amém. Tem ovo? Amém. Glória a Deus. Teve um período da minha vida que a gente só comeu feijão 30 dias. Nesse período que nós perdemos muitas coisas que nós tínhamos, né? E ficou difícil. A camisa para fazer entrevista, eu não tinha. Aí a Nádia, que foi daqui, correu e comprou uma camisa e me deu. Quem conhece a Nádia? Conheceu a Nádia, né? Nádia estava começando a estudar enfermagem. Hoje ela é enfermeira a nível superior, né? Então, seja generoso, ajude as pessoas, porque Deus, sabe, Ele está ali, vendo tudo, todas as tuas atitudes, e no momento certo, Ele vai te honrar, no momento dEle, Ele vai mudar o cenário, Ele vai realizar o desejo do teu coração. Mas se achegue a Ele com sinceridade, se achegue a Deus com vontade. Pai, eu quero te servir sim, em espírito e em verdade. Eu quero ser forte na tua presença. Não me deixe, sabe, vacilar, ir para um lado ou para um outro. Eu quero permanecer, porque mais importante do que começar qualquer coisa é você terminar. Então a nossa caminhada aqui na terra, nós temos que chegar aonde? Na glória. Então não se desvie nem para um lado nem para o outro. Permaneça na presença do Senhor, que Deus vai trazer um ânimo novo a você, como trouxe um ânimo para o profeta Elias, como trouxe um ânimo para o profeta Jeremias, como mudou a sorte, né, de Noemi, vai fazer também na sua vida, como fez na minha também no passado. Amém?